sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E aí, jovem, estamos começando mais um Santa Carona. Eu sou o Guilherme K2. E a irmã Rosa. E eu queria te convidar, cara, você viu o que eu tô usando aqui? É a camisa do Santa Carona, velho. Se você quer comprar uma, acessa o nosso Facebook, nesse link que tá aqui embaixo, e descobre aonde a gente vai estar para poder comprar. A gente também recebeu um monte de recado em inbox do pessoal, principalmente do Nordeste, querendo comprar a camisa do Santa Carona. Para vocês, a gente tá bolando um esquema todo especial para poder vender e para mandar para vocês as camisetas. Então acompanha no nosso Facebook, que agorinha você vai poder comprar a sua. E não se esquece, se você tá agora acessando no seu YouTube, se inscreve no canal para você poder receber notificação dos vídeos. Amém? Esquece não. Irmã, a senhora já dedicou a sua vida praticamente toda a Maria. Desde quando a senhora tem esse chamado assim, que a senhora já sabia, não, eu vou... Olha, eu tenho a lembrança de quando eu era criança, uns 2 anos, por aí, 1 ano, 2 anos, em que todas as noites a minha mãe contava a história de Nossa Senhora de Fátima. Aí ela começava a falar dos 3 pastorzinhos, depois das ovelhinhas, do milagre do sol. Então, tudo isso chamava a minha atenção. Então, todas as noites eu importunava minha mãe e falava: mãe, conta a história do milagre do sol, do milagre do sol. Eu acho que vem desde aí, né, esse amor por Nossa Senhora. E durante a minha vida, Nossa Senhora sempre me levou aos seus santuários. Em maio, eu tive a oportunidade de visitar novamente o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, e Medjugorje e Aparecida do Norte também, que foi em julho, início de julho. Qual que é para a senhora a mais marcante, assim, que a senhora fala, não, essa aparição foi a que mais me marcou, que mais chamou minha atenção? Aquela que me chama mais atenção é do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Foi com Bernadette Subiru, uma menina muito pobre, muito simples, doente. O pai e a mãe, né, eles moravam num único cômodo. E um dia, Bernadette com a sua irmã e mais uma amiga foram buscar lenha para aquecer o cômodo lá onde eles moravam. E tinha que atravessar um rio. Então as outras 2 atravessaram e Bernadette ficou um pouquinho do outro lado. Quando ela estava tirando as sandálias, aí ela sentiu um vento forte, uma brisa assim que tocou, e ela olhou para uma gruta. Quando ela olhou para a gruta, ela viu uma mulher. E essa mulher era Nossa Senhora, vestida de branco, com uma cinta azul. E começou a chamar Bernadette para rezar o terço. Então a Bernadette ficou ali. Quando terminou, as 2 outras que estavam do outro lado chamaram Bernadette: mas Bernadette, você não foi e tal. Aí Bernadette contou: não, eu vi uma senhora, ela rezou o terço comigo tal, e falou que vai aparecer outras vezes. As 2 não acreditaram muito, acharam que Bernadette estava sonhando. Quando chegaram em casa, falaram para os pais de Bernadette, e eles não acreditaram e começaram a brigar com ela.
Bernadette teve várias aparições, Teve vários encontros com ela. vários encontros com Nossa Senhora. E Nossa Senhora pediu para ela: olha, fala com o padre que eu quero uma igreja, que ele construa uma igreja para mim. Aí aquela menina muito simples foi conversar com o padre. Falou: padre, eu vejo uma mulher e essa mulher mandou falar para o senhor, mandou pedir que o senhor construa uma igreja para ela. Aí o padre ficou: mas Bernadette, que mulher é essa? Eu não sei, eu sei que ela aparece. Bernadette, na próxima vez que você for ao encontro dessa mulher, você fala para ela, pergunta para ela qual é o nome dela. Depois você vem aqui me comunicar, ok? Aí passaram-se os dias e Bernadette se encontrou com essa mulher. Quando ela viu essa mulher, ela imediatamente perguntou: quem é a senhora? Aí Nossa Senhora, sorrindo, olhou para ela e falou assim: eu sou a Imaculada Conceição. Aí Bernadette guardou aquelas palavras e saiu correndo falando: eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição. E saiu correndo. Sem saber o que era isso, né? Sem saber, sem entender nada. Correu, chegou lá, bateu na porta. Aí o padre atendeu. E aí, Bernadette? Padre, eu encontrei com aquela senhora e ela falou o nome dela. Então qual é, Bernadette, o nome dela? Ela falou assim: eu sou a Imaculada Conceição. O padre ficou espantado, assim, olhando para Bernadette e perguntou: Bernadette, você sabe o que você está falando? Não entendo nada. Só repetir, Bernadette, né? não, você não sabe nada? Não, ela falou assim: eu sou a Imaculada Conceição. Aí o padre caiu em si, falou assim: Bernadette, depois nós vamos conversar e vamos construir a igreja que essa senhora quer, tá bom? E aí, lembro que em 1854, o Papa Pio IX, se não me falha a memória, ele já havia proclamado Nossa Senhora Imaculada Conceição. É um dogma de fé, uma verdade de fé. E em 1858, Nossa Senhora aparece para Bernadette Soubirous e confirma aquela verdade de fé proclamada em 1854. Bernadette trabalhou muito, se consagrou, entrou no convento, sofreu porque ela era muito doente, depois ela morreu. Já nova ela era muito doente, né? Muito doente. Ela morreu nova. Não sei qual a idade. O corpo dela está intacto, como se ela tivesse morrido hoje, agora, né? Até a pele assim, rosadinha, bonita. O engraçado é que tem muita gente que acha que, principalmente quem não é católico, né, que as aparições eles são algo pecaminoso, ou que realmente não tem nada a ver, ou que é de conversa com mortos, né? E o que as pessoas não entendem é que a aparição ela tá na Bíblia. Sim. Se você for encontrar, por exemplo, quando Jesus está na transfiguração, ele se encontra com Moisés e Elias, que eram pessoas que já haviam morrido e apareceram para ele. É bom a gente entender a diferença, né? Porque uma coisa é você pedir para que os mortos apareçam para você. Isso é errado. Certo. Isso é extremamente pecaminoso. Outra coisa é Deus, em seu infinito poder, permitir que isso aconteça. Porque quando Nossa Senhora dá sinais, ou quando ela aparece, tudo por permissão de Deus. Ela jamais faz coisas contrárias a Deus, né? Tem um propósito também. Sempre tem alguma finalidade, né? Ela não vem, ela não dá sinal, ela não aparece simplesmente por aparecer. Como em Nossa Senhora de Fátima, em 1717, apareceu a 13 de maio para as 3 criancinhas. Para quê? Para pedir àquelas crianças para rezarem o terço, pedir para o povo rezar. Teve a Primeira Guerra Mundial, depois teve a Segunda Guerra
mundial. Então, Nossa Senhora estava alertando, porque para mim a guerra é um ato tão estúpido, animalesco, né? Que destrói o ser humano. Então Nossa Senhora já alerta. Inclusive, a senhora está falando de Fátima em relação à guerra, as profecias de Nossa Senhora foram tão certeiras, né? Que ela passou para os 3 pastorzinhos, que quando caiu o muro de Berlim, eles mandaram um pedaço do muro para lá. Em Fátima, você chega lá, tem um pedaço do muro. Por que Nossa Senhora geralmente aparece para criança? Foi assim com Lourdes, foi assim com Fátima. Não é sempre, não né? Não é só para criança, né? Mas porque tem para adultos também. Porque normalmente a criança é mais pura, né? É mais transparente, coração aberto. A pureza, ela acaba sendo mais importante do que a capacidade intelectual, né? Porque no Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, ela foi passar segredos extremamente complexos para os 3, né? Por exemplo, Sim. O terceiro segredo que fala do martírio dos cristãos, né? E deu certo, né? Tipo, então quer dizer que, tipo, mesmo que eles não tenham entendido, a pureza foi suficiente para que eles pudessem guardar essa... Tanto que eles são santos, né? Sim, São Francisco e Santa Jacinta. Um outro santo que é muito devoto de Nossa Senhora e que continua perto de Nossa Senhora, ajudando a humanidade. Sabe quem é? São Pio de Pietrelcina. Foi dia dele agora, poucos dias atrás, dia 23. Né? Ele, muito devoto de Nossa Senhora. Se ele era aqui na Terra, devoto de Nossa Senhora, imagina no céu, né? E ele, dizem assim nos escritos, que ele rezava mais uns 40 terços assim, por dia. Eu já ouvi dizer isso também, que ele passava praticamente o dia inteiro rezando o rosário. O dia inteiro, né? Tem uma história dele muito bonita, que ele chegou a ficar muito doente, teve uma época, ele estava acho que com câncer, e o câncer estava extremamente avançado. E aí a imagem de Nossa Senhora, não sei se era de Fátima, mas havia uma imagem de Nossa Senhora que foi visitar a Itália nessa época. Sim. Só que ela só passava nas capitais, somente nas cidades mais importantes. De Fátima. E aí teve uma hora lá que teve um problema no revezamento da imagem nas cidades. E aí a imagem teve que continuar mais um pouco na Itália. E aí mandaram ela para San Giovanni Rotondo, que é a cidade dele. E aí como é que funcionava? Quando ficaram sabendo que a imagem ia para lá, a imagem não ia descer, ela ia ficar só no helicóptero, parece. E aí ela ficou no helicóptero e ele, no microfone, falava pro povo que tava na rua. Só que ele deitado, tava doente. Aí acabou tudo, né? E aí Nossa Senhora, assim, acabou o momento e tal, e Nossa Senhora foi saindo, sabe? Foi levando a imagem embora. E aí dizem as pessoas que conviveram com ele que nesse momento ele virou e falou, tipo, não no microfone mais, mas ele virou e falou assim, não sei muito bem o que foi que ele disse, mas é mais ou menos nesse sentido, tá? Não tá literal o que ele falou, mas Sim. Me amaste tanto e cuidaste tanto de mim, e agora vais embora e me deixas assim, doente. E disse que assim que ele terminou de falar isso, ele se levantou e foi tomar as atividades normais. Ele que não conseguia nem levantar da cama, sabe? Ele foi curado de um câncer somente por uma oração mais piedosa. Ele era muito devoto mesmo, e praticamente todos os santos, né? É difícil você ver um santo que não era devoto de Nossa Senhora. Quem deve estar pertinho de Nossa Senhora é Pio, São Pio. E engraçado, né? Amar Maria dessa forma nada mais é do que amar Jesus mais ainda, né? Porque eu amo a Cristo e eu amo a mãe dele também. Isso. Se você for ler as mensagens das várias aparições, né? Você vai ver como Nossa Senhora dá orientação, como nós devemos viver. Ela fala que a gente precisa rezar o rosário, rezar com o coração, fazer penitência, confessar-se, ir frequentemente à Santa Missa, encontrar tempo para adorar Jesus, né? E nós, muitas vezes, não encontramos nem 5 minutos. Imitar Maria, né? Porque ser devoto de Maria é imitar Maria.
quando eu falo com os jovens, com o povo, eu pergunto assim: quem é devoto de Maria? Todo mundo levanta a mão. Então vamos lá. Quem medita a palavra de Deus todos os dias? Aí vai surgindo um ou dois assim. Quem reza o rosário todos os dias? Desponta uma. Quem confessa-se mais frequentemente? Quem vai à missa frequentemente? Então, vocês estão vendo que nós ainda não somos devotos de Maria. Porque ser devoto de Maria é se esforçar para imitar Maria nas suas virtudes, na sua humildade, na sua fé, nos seus sofrimentos, nas suas alegrias, né? Então, isso é ser devoto de Maria. A maior prova desse amor de Maria por nós é o silêncio que ela teve na crucificação. Porque se você for parar para pensar, bem lembrado. A crucificação dela, a crucificação de Jesus não precisava da crucificação porque ele era Deus. Então Jesus basicamente não estava ganhando nada pessoalmente com a crucificação. Maria era concebida sem pecado, então ela também não estava nem. E ela se submeter àquilo só tinha um propósito: a humanidade. Salvar a humanidade. Porque se ela estivesse olhando para si e olhando para o filho dela, ela tinha entrado lá e tinha feito alguma coisa. Claro. Então o silêncio dela eu acho que é a prova maior de que ela ama a nós. Porque senão ela não teria ficado em silêncio. Você lembrou muito bem também. Imitar Maria no seu silêncio. Ainda mais hoje em dia. Quando muitos têm medo do silêncio. E no mundo atual em que só existe o quê? Barulho, 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 né? Mas precisa dos momentos de silêncio para conversar, para escutar a Deus, né? Não só somente para escutar, mas o silêncio para obedecer, né? Sim. Às vezes a gente faz silêncio, escuta, mas depois que escuta fica, Senhor, mas por quê? Que o Senhor quer assim, né? Escuta, sai de um lado e sai do outro. E é aquele silêncio que, tipo, depois que eu ouvi, eu aceitar dentro de mim. Igual o Chiara Lute, né? Chiara Lute com a sua doença, ela já estava já no fim da vida já dela, e ela teria tudo para reclamar, e aí a única frase que ela disse foi: Senhor, se tu queres, eu quero. Esse foi o silêncio dela, né? Uma coisa que eu acho engraçado é que se você for ver dos apóstolos, o apóstolo que para mim mais amou Jesus foi Pedro. Porque ele foi que fez as declarações de amor mais bonitas. Ele que falava: Senhor, então não me lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, né? Ele amava Jesus profundamente. Só que quando Jesus falou que ia ser crucificado, Pedro foi o primeiro a dizer: não, Senhor, nós iremos morrer por ti, nós vamos pegar em armas por causa do Senhor, né? E aí Jesus vira e fala assim: afasta de Satanás, né? E Maria, em todo esse tempo, esteve em silêncio. Até no momento em que Jesus falou que ia ser crucificado, ela ficou em silêncio. E aí o engraçado, o silêncio de Maria foi uma prova de amor muito maior do que as provas de amor de Pedro, que tinha declarado várias vezes o amor dele por Jesus. Sim. Né? Então, pra gente aprender que muitas vezes não, sempre não as nossas atitudes. Não é o tanto falar, né? Mas sim, as nossas atitudes elas provam um amor por Deus muito maior do que aquilo que a gente fala pra Jesus. É, né? Verdade. Amar Jesus é muito diferente de falar que ama Ele. Né? E você nunca ouve Maria falar na Sagrada Escritura: Jesus, eu te amo. Jesus, eu vou cuidar de você, nem nada. O silêncio dela já é o suficiente para você perceba isso. Mas a pouca palavra que Maria falou, acho que valeu tudo, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Ali, ó. Exatamente, foi a única coisa que você vê ela mandando fazer, né? Mas porque ela sabia com quem ela estava tratando, né? E ela fazia isso também. Filho de Deus, né? E a gente tem que encarar Cristo, encarar Maria, do mesmo jeito que Simeão encarou ela. Porque Simeão, ele tinha um desejo no coração, que era encontrar-se com Jesus. E isso deveria acontecer, era o desejo dele de todo o coração. Tanto que quando Jesus aparece, ele fala que ele pode morrer já, porque os olhos dele já viu a salvação. Só que quem foi que levou Jesus para Simeão? Maria, no jumentinho, carregando Jesus até Simeão. Sabe, a gente tem que encarar Maria dessa forma, sabe? Ela não é Deus. Nunca foi e nunca será.
mas foi através dela que nós podemos conhecer o Senhor. Isso, ela foi necessária para que nós possamos conhecer Deus. Pelo sim de Maria, né? Exatamente. Então, se você é apaixonado por Jesus, você acha que Jesus é tudo na sua vida e que saber que Ele existiu já é maravilhoso demais, saiba que nada disso teria acontecido se não fosse por Maria. Por Maria. É como se ela estivesse nos bastidores. Isso. E aquele bastidor é essencial. Aí a gente lembra, assim como por uma mulher entrou no mundo a morte, o pecado, assim também por uma mulher entrou no mundo a salvação. Que é Maria, né? Então que Nossa Senhora nos abençoe, Nossa Senhora, que nós possamos estar com o coração aberto a Nossa Senhora, né? Para fazer tudo o que o seu filho disser. E aí, gostou do episódio? Se gostou, clica no joinha e não se esquece de rezar por mim, rezar pela irmã Nina, rezar pelo Santa Carona e se encontrar com a gente toda quinta-feira. Fiquem com Deus, tchau! Esse equipamento ele mostra a bateria pra gente e ele mostra a bateria cheia. Depois ele dá 2 piscadas e mostra o tamanho real. Por causa do tempo, eu me iludi com essa primeira aparição da bateria, achando que ela estava filmando bem. Eu sei que você tinha se iludido com a aparição da Nossa Senhora. Ainda bem que você falou bateria.